E aí, pessoal, vamos aqui para mais uma resolução de questão de física da prova de 2010, questão 54. Vamos ver o que ela nos diz. Júpiter, conhecido como gigante gasoso, perdeu uma das suas listras mais proeminentes, deixando seu hemisfério sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa sumiu, destacada pela seta. Essa regiãozinha aqui, ó, que ele está nos dizendo. Antes tinha essa faixa gigante e depois não houve mais nada, né? Não tem mais nenhuma faixa, sumiu, evaporou. A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faixas escuras em sua atmosfera, uma no hemisfério norte e outra no sul. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa de um planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. Então, ó, vamos anotar aqui, ó, movimento de gases. Isso aqui vai ser muito importante para a resolução. Sempre leiam o enunciado, galera. Sempre leiam o enunciado e o que vem antes também, o texto. Pelo amor de Deus. Que sempre nos dá várias informações de ouro, importantíssimas. A luz do Sol, refletida nessas nuvens, gera a imagem que é captada pelos telescópios no espaço ou na Terra. Eita. O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração. Tá, vamos dissecar essa questão agora aqui, alternativa por alternativa, para ver se está errado, se está certo, o que vai acontecer. Na temperatura da superfície do planeta. Gente, vamos lembrar de uma relação aqui muito bacana, certo? Que vai nos dar a resposta para essa alternativa, se ela está verdadeira ou não. Vamos lembrar da equação de Clapeyron, né? Não sei falar o nome desse maluco aí. Vamos lembrar que a densidade é massa sobre volume. Então, o volume é a massa dividido pela densidade. Vamos substituir. Onde tem volume, eu boto m sobre d. Então, P vezes m sobre d é igual a nRT. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vamos isolar o d, certo? Vai ficar o nRT embaixo. Em cima vai ficar a pressão e a massa. Gente, uma alteração na temperatura. Aqui, ó. O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração na temperatura. Gente, se a temperatura alterar para cima, por exemplo, vamos supor que a temperatura aumentou, a densidade vai diminuir, porque aqui nessa equação a densidade ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a densidade diminui. Isso seria bacana, certo? Mas a alteração na temperatura também pode ser para baixo. Deixa eu apagar aqui as coisinhas. A temperatura, se ela diminuísse, a densidade aumentaria. Então, a faixa lá do planeta, a faixa preta, ela ficaria mais condensada, ficaria mais densa. Então, ela ficaria mais proeminente, que não foi o que aconteceu. Então, não pode ser essa alternativa, porque ela é ambígua. Ela te dá duas possíveis interpretações. Vamos ver a B. No formato da camada gasosa do planeta. Gente, isso foi o que aconteceu, não foi a causa do problema, certo? Esse foi literalmente o que o texto nos disse. Esse formato aqui, ó, da camada gasosa, essa barrinha de gás, ela foi dizimada, foi, né? Esse gás que estava aí nessa camada expandiu e se dispersou para todo canto. Então não pode ser D, porque isso foi o que aconteceu. C. No campo gravitacional gerado pelo planeta. Gente, vamos lembrar também de uma outra fórmula, de uma outra relação muito importante. Força gravitacional é a constante que multiplica as duas massas dividido pela distância ao quadrado. Distância de quê? Entre uma massa e outra, ou seja, entre um corpo menor e um corpo maior. Deixa eu deixar aqui, pronto. Foi isso que aconteceu? Uma alteração no campo gravitacional gerado pelo planeta? Gente, o texto não nos disse nada sobre campo gravitacional, sobre mudança nessa força gravitacional. Até porque a constante não muda nunca, a massa do planeta não mudou, nem a massa de um outro planeta, que ele poderia ter nos dito, né? E nem a distância entre esses dois planetas. O texto não nos falou nada disso. Vocês percebem que não tem nenhuma relação? Beleza, então não pode ser a C. Vamos ver a D.
na composição química das nuvens no planeta? Gente, não é. Por quê? Imagine que vocês têm um gás aqui, que são essas bolinhas. Esse gás, ele literalmente só se dispersou pelo planeta. Por isso que essa camada gasosa, ela não existe mais. Porque esse gás se dispersou e tirou toda aquela condensação, aquela densidade que tinha lá nessa camada. Então não pode ser D porque não houve uma alteração na composição química. Houve na composição física, ou seja, no volume dela, certo? Na composição, digamos assim, quantitativa, né? De quanto de volume tinha ali. Então não pode ser a nossa D. Vamos ver a E. Na densidade das nuvens que compõem o planeta. Isso daqui que eu queria chegar, galera, com vocês. E o que é a densidade? A densidade e o volume são inversamente proporcionais. Ó. Inverso do volume. Então, se eu estou aumentando o meu volume, ou seja, dispersando o meu gás, eu estou expandindo a minha camada gasosa, a densidade dessa camada gasosa vai diminuir. Oxe, por quê? Porque imagine que você tem um gás aqui que está extremamente condensado. Com o passar do tempo, uma setinha aqui, ó, com o passar do tempo, esse gás ele se expande, ou seja, ele se dispersa pelo planeta. Se o volume dele aumentou consideravelmente, ó, a densidade diminuiu, porque são inversamente proporcionais. Imagina que a densidade é a concentração desse gás. Se o volume está muito grande, as moléculas não estão concentradas, elas estão muito espaçadas umas das outras. Então a densidade vai diminuir. Ah, pô, entendi. Entendeu, bicho? Por isso que a nossa letra E, deixa eu botar aqui, ó, é de energúmeno, de hermético. Gente, essa foi a nossa questão 54. Espero que vocês tenham gostado. Uma questão bem bacana. Um pouco ambígua, assim, por causa da letra A, né? Mas era só você se atentar ao que o texto nos diz, né? Sobre esse movimento dos gases, que eu disse que ia ser importante. E pensar só um pouquinho sobre essa composição química aqui também, que poderia, né, te levar ao erro. Mas enfim, galera, espero que tenham gostado. Essa foi a questão 54 aí, dá like no vídeo, se inscreve no canal e até uma próxima.